Olá, você, estamos chegando. Veja no Maranhão no Campo de hoje. Conheça as lutas e as conquistas dos povos indígenas do Maranhão. Governo Federal lança o Simpatinhas, Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos. E mais, você vai rever no quadro de entrevistas um bate-papo com a presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale. Vamos mostrar ainda no Arte do Mará dessa semana toda a beleza retratada em esculturas pelas mãos de Eduardo Sereno. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. O Maranhão é o terceiro estado do Nordeste e o oitavo do país com a maior população indígena. Acompanhe agora uma reportagem que vai abordar sobre as lutas, conquistas desses povos, mostrando como a Assembleia Legislativa tem atuado juntamente com outros órgãos públicos para assegurar os direitos e proteger suas terras e preservar as suas tradições. Dos primeiros habitantes ao atual status de minoria, os povos originários enfrentaram duras perdas, mas seguem firmes, sustentados pela própria resistência e por políticas públicas que ajudam a transformar realidades. No Maranhão, a Defensoria Pública tem sido ponte entre os povos indígenas e o acesso à cidadania. Presente nos territórios, atua para garantir que os direitos previstos em lei sejam cumpridos, da documentação básica à proteção territorial e cultural. A legislação, somada ao trabalho da Defensoria, ganha ainda mais força. Nos últimos anos, várias leis foram aprovadas na Assembleia Legislativa do Maranhão para reforçar a proteção e a identidade dos povos indígenas. Entre elas está a Lei 11.638, que instituiu o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas e criou o Sistema Estadual de Proteção, assim como a Lei 11.568, que estabeleceu o Dia Estadual da Mulher Indígena, comemorado no dia 5 de setembro. E tem também a Lei 11.820, que garantiu o selo de qualidade do artesanato indígena, assim como a Lei 11.642, que reconheceu o artesanato indígena como patrimônio cultural. E, por fim, a Lei 11.960, que declarou a Festa da Menina Moça patrimônio cultural e material do Maranhão. O Legislativo ele tem uma função muito importante, que é produzir leis que resguardem os direitos dos segmentos mais vulneráveis da população, dentre eles segmentos indígenas. E a nossa função, além de criar as leis, é buscar caminhos para que elas sejam efetivamente implementadas. Nesse sentido, é importante a atuação de vários órgãos, dentre eles a Defensoria Pública, que tem um papel muito importante nesse processo, porque, às vezes, as populações mais vulneráveis elas não têm nem noção daquelas políticas que resguardam seus direitos. Então, no momento em que a Defensoria Pública do Estado vai até essas comunidades, leva serviços até essas comunidades, ela garante não só o cumprimento das leis, mas garante também que essas comunidades elas tenham consciência, sejam conscientizadas sobre aquilo que as políticas públicas lhes asseguram e, dessa forma, poder assegurar e garantir que seus direitos sejam respeitados. Parte do trabalho da Defensoria é garantir o direito de reconhecimento dos povos indígenas como cidadãos, como acesso à documentação básica e assistência jurídica gratuita. Por meio de mutirões, a Defensoria Pública do Estado tem levado esses serviços aos territórios indígenas, garantindo direitos necessários. Só nos últimos 2 anos e início de 2025, quase 4.000 pessoas receberam atendimentos, permitindo mais cidadania aos povos originários. A Defensoria Pública vem realizando uma série de mutirões junto aos povos indígenas, indo a esses territórios, buscando as diversas etnias para garantir a eles direitos, desde documentação básica, como registros de nascimento, casamento, de óbito, documentação como carteira de identidade nacional, também título de eleitor, título de reservista. Geralmente são mutirões onde há diversas equipes trabalhando conjuntamente para que todos os direitos sejam assambarcados.
Com ações parecidas e em parceria com a Defensoria, a Secretaria Adjunta dos Direitos dos Povos Indígenas do Governo do Estado também tem contribuído com importantes avanços. A Secretaria Adjunta dos Povos Indígenas, ela é uma lei de 11.638 do ano de 2021, a partir de um movimento indígena a pedido ao governo do Estado do Maranhão que tivesse a Secretaria Adjunta vinculada à SEDPOP, que pudesse atuar diretamente nos territórios e que a representatividade fosse uma pessoa indígena. Atualmente, ela é representada pela Rosilene Guajajara, uma mulher indígena, professora, uma liderança do território Caru, que está ocupando esse espaço. O Poder Judiciário também é aliado na promoção de mais dignidade aos povos tradicionais. Há 3 anos, nós desenvolvemos um trabalho para aproximar os povos indígenas da justiça estadual. Fazemos com que alguns direitos que foram por muito tempo esquecidos cheguem a essa comunidade. Então, a ouvidoria organiza ações junto com outros órgãos públicos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, as prefeituras e também o governo do Estado, para levar documentação básica e acesso à justiça para essa população. O Maranhão é o 3º estado do Nordeste e 8º do país com maior população indígena. São mais de 57 mil pessoas. Grande parte vive em territórios indígenas. Quanto aos municípios, as cidades que concentram maior parte desses povos são Grajaú, Genipapo dos Vieiras e Barra do Corda, somando mais de 21 mil habitantes. 2 terras indígenas do estado estão na lista das 10 mais populosas do Brasil: Canabrava, Guajajara e Araribóia. São 7 principais etnias, entre elas Capó, Timbira e Gamela, e 20 territórios. Destes, 17 são oficialmente demarcados. Apesar de representarem menos de 1% da população estadual e brasileira, esses povos mantêm viva a cultura e a memória de nossa terra. Nós temos um débito milenar, histórico, com os povos tradicionais aqui no Brasil. Nada mais justo do que uma instituição vocacionada na proteção de direitos e até onde essas pessoas se encontram, muitas vezes invisibilizadas, muitas vezes olvidadas pelo poder público, mas que agora estão vindo a lume por meio desses mutirões, principalmente com uma nova visão do sistema de justiça. A parceria entre os poderes e órgãos públicos tem feito a diferença na efetivação de direitos no Estado, porque enquanto houver um direito a garantir, uma lei a cumprir, uma vida a transformar, haverá caminho a percorrer, e a Defensoria Pública do Maranhão estará nele. No nosso quadro de entrevistas de hoje, vamos exibir um bate-papo que tivemos com a presidente da Assembleia Legislativa Combativa, deputada Iracema Vale. Nessa entrevista, ela falou sobre sua trajetória, história política, trazendo detalhes no período que atuou como vereadora e prefeita do município de Urbano Santos e os principais desafios como a primeira mulher a ocupar a presidência da Assembleia Legislativa em 190 anos. Acompanhe. E no quadro de entrevistas de hoje do Maranhão do Campo, a gente recebe pela primeira vez a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Vale. Ela que tem leis aprovadas em benefício do meio ambiente, na região dos Lençóis Maranhenses, do turismo rural e base comunitária na agricultura familiar e toda uma trajetória de luta pelo homem e a mulher no campo. E na pauta, esses e outros projetos e ações realizadas ao longo da sua vida pública. Seja bem-vinda, presidente Iracema Vale. Que alegria receber numa edição comemorativa. Estamos comemorando 1 ano de Maranhão no Campo. Eu fico muito feliz, de estar aqui com o senhor, que é uma pessoa que a gente conhece o seu trabalho de muito tempo. É um grande comunicador, além de pastor e amigo,
E eu estou muito feliz de estar aqui participando do quadro do programa. Uma honra muito grande e a gente agradece a Deus por esse privilégio, pela sinergia que você tem, o brilho nos olhos, o amor pelas pessoas. Uma pessoa, para escolher uma carreira política, tem que gostar de gente, né? E gente como a gente, e essa é uma vocação que a gente observa, e o Maranhão está te conhecendo mais e mais, e tem observado, acompanhado, como você exerce o seu mandato como deputada, como presidente aqui da Alema, com esse fervor, com essa paixão por servir o próximo mesmo, né? E isso demanda realmente uma energia muito grande, e Deus tem te dado muita força, ombros fortes, sandálias resistentes para cumprir essa missão. E essa vocação para a vida pública começou desde quando, presidente Iracema? Na verdade, eu estou na política há 30 anos, né? Eu sou enfermeira generalista e fui para o interior trabalhar. Mas lá no interior eu descobri que eu não ajudava muito a saúde das pessoas se eu não ajudasse nas políticas públicas. Era uma época muito difícil, como ainda é hoje, mas era muito pior, né? Então a gente não podia cuidar da saúde das crianças, dos idosos, se a gente não tivesse filtro nas casas, se não tivesse as fossas sépticas, se não tivesse os poços artesianos. E isso tudo dependia da política. Não dava para fazer política de saúde sem fazer política social, política pública, né? E aí o caminho mais rápido para realmente interferir nisso daí, mudar a vida das pessoas, é a participação na política partidária mesmo, né? Então a gente acabou que enveredou por este caminho, né? Eu sou enfermeira, eu estou deputada, eu faço política há 30 anos. Eu comecei para mudar a realidade da minha cidade, né? Comecei, pleiteei um mandato de vereadora. Foram quantos mandatos de vereadora? Dois mandatos de vereadora. A eleição de vereador é a mais difícil. A mais difícil, a mais difícil de todas. Eu fui vereadora 2 mandatos consecutivos e me aventurei à candidatura a prefeita e perdi a minha primeira eleição, né? Mas eu sou muito persistente, viu, gente? É indesistível. E aí me reorganizei, né? Me replanejei e tornei concorrer à eleição e saí das urnas com uma votação muito expressiva, a maior votação que o meu município tinha dado à época para um gestor, né? Me elegi prefeita da minha cidade, que era o meu grande sonho. Me coloquei novamente à disposição da população, me reelegi prefeita da cidade. Ou seja, eu fui prefeita da minha cidade por 8 anos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, né, de mudar um pouco a realidade, a vida das pessoas. E saí do mandato, com 2 anos, resolvi cuidar da região, porque a gente apoiava um deputado estadual lá, e o nosso deputado de 4 mandatos consecutivos, que era o Paulo Neto, ele recuou da candidatura de estadual por questões pessoais, por questões de saúde também e por ter um outro projeto, que é um projeto municipal, vai disputar as eleições municipais na cidade onde ele nasceu, onde é a paixão da vida dele, né, que é Mata Roma. E na nossa região só tinha esse deputado. Região de Munim, Lençóis e Baixo Parnaíba, não podia se arriscar a ficar na Assembleia Legislativa sem um representante. E nós pleiteamos aí esta vaga e deu certo, né? Verdade, e como deu certo, deu muito certo. Foi a deputada mais votada da história, e isso também te credenciou para disputar a presidência da Assembleia. Tivemos a chancela do governador e hoje você quebrou um paradigma histórico, né? A primeira mulher a chegar à presidência dessa casa quase bicentenária. E durante o seu mandato como prefeita, eu me recordo, e foi quando a gente se conheceu, você conseguiu comprar os agricultores do município para servir
as escolas, né? Eu me lembro exatamente disso, né? Essa política de acolher os agricultores, fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar no seu município e, dessa forma, também chegou à mesa das crianças na merenda escolar. Na verdade, duas coisas que o senhor falou aí que eu gostaria de colocar. Com relação a deu certo e ser a mais votada. Fruto de 30 anos de trabalho, né? Sem dúvida. Mas eu fiquei muito orgulhosa de ser a deputada estadual mais votada da minha cidade e da minha região. Se ver, eu fui votada em todos os municípios da minha região, em muitos deles em primeiro ou em segundo lugar. E no meu município, eu consegui 12 mil votos dos 16 que tinham, né, por lá. Então, o segundo lugar ficou lá com 600 votos. Então, é muito bom a gente ser reconhecida pelo trabalho que a gente faz. E isso daí é uma das coisas que eu sou feliz e sou grata, né, a Deus, porque onde eu sou conhecida é que eu fui assim mais bem votada, né? Então, para mim é um motivo de alegria. Com relação à minha gestão, eu, nos meus 8 anos, ganhei 3 prêmios de prefeita empreendedora. Foi mesmo. Do Sebrae. E ganhei por conta de 2 deles por conta do incentivo na agricultura familiar. Quando eu cheguei no nosso município, pastor, a gente tem uma dificuldade lá porque tem muita plantação de eucalipto. A Suzano estava presente no município. E quando eu entrei para ser gestora em 2013, a Suzano saiu da minha cidade e foi para Imperatriz, para a fábrica de celulose e Imperatriz. E Urbano Santos herdou um grande número de desempregados, pessoas que estavam trabalhando ali com as florestas, né, de eucalipto e tudo. E a saída que a gente buscou foi a agricultura familiar, né? Então, o nosso primeiro projeto foi um projeto que a gente se baseou no sisteminha Embrapa, né, que é um sistemazinho consorciado de criação de peixe, de criação de frango, produção de ovos e horticultura, né? Então, que são umas hortas, uns quintais produtivos. E a gente fez muito isso ali ao redor da sede da cidade, né? Para que isso daí fosse produzido para se vender para os mercadinhos locais, para a feira local, porque até o nosso cheiro verde era do Ceará que vinha, né? Então, esse foi o primeiro prêmio que a gente ganhou. O segundo prêmio a gente ganhou no segundo biênio do nosso mandato foi também com relação à produção da agricultura familiar, porque a gente desenvolveu lá um projeto de campos agrícolas. E nós conseguimos chegar a 1.600 hectares de campo, fazendo parceria com o nosso lavrador. 1 hectare por família. E o campo ele era comunitário, agregava núcleos familiares. 10 pessoas da mesma família, 15 pessoas, se eram 10 pessoas, 10 hectares, 15 pessoas, 15 hectares, que a prefeitura entrava com a hora máquina, com o acompanhamento técnico. Olha que maravilha. E a pessoa, o produtor, entrava com o seu trabalho, com a sua força de trabalho, mas também entrava com o adubo, né? Ele também tinha que contribuir, né, com o adubo. E ao final desses campos, né, a produção era muito boa, nós conseguimos fazer com que o município não parasse, mesmo com a quantidade baixa de empregos, com que não se fechasse nenhum ambiente comercial na cidade. Conseguimos colocar comida na mesa de muita gente, porque também era milho, arroz, feijão e a mandioca. Porque a mandioca, culturalmente, na minha cidade, ela é como se fosse uma caderneta de poupança. A pessoa tem ali a sua roça de mandioca e aí com 18 meses ela tem lá a sua farinha que ela vende, né? E o arroz, o milho, o feijão, que é alimento ali do dia a dia, né? Então, com esses campos agrícolas, a gente conseguiu
manter a agricultura familiar, a renda familiar do nosso munícipe, né, de pé. E o terceiro prêmio, que aí é onde o senhor entrou no assunto, foi na absorção dessa produção, né, para a merenda escolar, para o hospital, para a creche. A gente entrou com um projeto de desburocratizar a compra da prefeitura, a compra local. Incentivar o produtor rural, as costureiras da cidade, os motoristas, a mão de obra local a aderir às MEIs, né, que é o microempreendedor individual. E a Câmara passou uma lei para que a prefeitura fosse autorizada a negociar, a comprar do microempreendedor através de chamada pública. E isso daí fez com que a gente confeccionasse as fardas escolares dentro do município, fez com que a gente absorvesse a produção de verdura, de fruta, de ovos, ali da agricultura familiar para as compras municipais, dentre outras coisas, aluguer de carro. Então, assim, fez com que o recurso do município circulasse muito dentro do município. E aí a gente acabou ganhando o terceiro prêmio, né? No quarto, a gente não ganhou, eu sempre reclamo, por conta da pandemia. Acabou que o Sebrae não promoveu o quarto biênio por conta da pandemia. Mas a gente já estava lá inscrito com a nossa fábrica de tiquira, porque a produção da farinha foi muito grande. Em Urbano Santos tem um corredor de um povoado chamado Guaribas, que é 1, 2, 3, 4, que eles são grandes produtores de farinha e da tiquira, que é uma cachaça, né, artesanal, feita da mandioca. E aí a gente conseguiu com que eles se cooperativassem, se organizassem durante esses anos e fizemos em conjunto com eles uma fábrica, né, dentro dos padrões do Ministério da Agricultura, com selo. Hoje eles produzem, vendem pela internet, né, que é a Tiquira Guaribas. Então, assim, a gente fez um bom trabalho nessa área, né? Um trabalho que o prefeito Clemilton Barros vem dando continuidade. Com certeza. E você conseguiu fazer o seu sucessor, muito bem avaliada. E aí nós temos um projeto de lei que é marcante, que foi sancionado pelo nosso governador. E a gente pôde celebrar isso em praça pública, lá na cidade de Barreirinhas, que é a proteção dos lençóis maranhenses. Sim. A gente atua politicamente na região. Barreirinhas é uma pérola, Barreirinhas é um cartão para o mundo, é uma cidade com muito potencial, não só turístico, mas produtivo também, né? E a gente, na tentativa mesmo de proteger, de guardar, de salvaguardar, né, a cidade de Barreirinhas, nós fizemos essa lei. É uma lei que proíbe as monoculturas, as grandes monoculturas de eucalipto, né, da soja, de entrarem nesse ecossistema, de entrarem nesse ambiente onde a natureza, além de belíssima, traz renda, né, para a cidade de Barreirinhas e para toda a região. Então, eu fiquei muito feliz de poder ser autora dessa lei, era uma preocupação nossa e dos moradores de Barreirinhas, né? E graças a Deus o nosso governador sancionou, comemorou, e é uma coisa assim que me dá muito orgulho de ter feito. Verdade. Qual o outro projeto de lei que a senhora destaca para os nossos amigos que nos assistem? A gente também fez voltado para a agricultura, né? Foi a questão do turismo rural. Turismo, né? Rural. Porque hoje o turista que vem da Europa, ele quer ir nos lençóis, mas ele não sabe como é que faz a farinha, ele não sabe como é que faz o beiju, né? Então, esse turismo rural, ele é importante, para conhecer também outro ecossistema, porque ali nos lençóis e em grande parte do Maranhão, que o Maranhão é muito rural, né? Muito agrícola,
nós temos vários biomas. Nós temos o Cerrado, nós temos o Sertão, nós temos as Chapadas, nós temos os lençóis, o litoral. Então, esse turismo rural, para incentivar, né, esse turista a conhecer como é que funciona, né, a produção lá no campo, é de interesse do turista, né? É de interesse, e a gente quer incluir o nosso produtor, a gente quer incluir o nosso homem do campo nesse nicho que é o turismo, que traz muita renda para o nosso estado. Sem dúvida alguma. Quando a gente pensa assim, é o pensamento da macrovisão, é pensar o estado, como ele pode produzir, como ele pode, né, ganhar dividendos, equacionando todos esses fatores. E, presidente, como é que você lida com a crítica? Porque nós não somos unanimidade, né? Sempre tem os pós, os contras. Como lidar com os críticos? Olha, eu encaro com naturalidade. Eu tenho 30 anos de política, né? A gente não agrada 100% nunca. Nunca se agrada 100%. Nem Jesus, meu pastor. E é verdade, nem Jesus foi não agradou, unanimidade, né? Nem Jesus não agradou. Então, eu procuro fazer o que eu posso fazer de melhor, né? Fazer a minha parte, ter minha consciência tranquila, que eu sou ser humano. Todo ser humano também é capaz de não acertar 100%, de cometer algum erro. Eu vou fazendo a minha parte, o meu trabalho. Quando a crítica ela é construtiva, a gente absorve, volta atrás de alguma decisão, porque ninguém também não pode nunca mudar. A gente pode mudar, as pessoas mudam todos os dias. Então, eu posso mudar uma opinião de alguma coisa se eu tiver o convencimento que aquilo ali realmente é diferente do meu ponto de vista. Então, eu lido com as críticas dessa forma, absorvo as construtivas, procuro melhorar no que eu posso melhorar. Aquelas críticas que eu vejo que eu não mudo minha opinião com elas, eu deixo de lado, vou levando minha vida, vou dando o melhor de mim, é assim que eu faço. É assim que eu acho há 30 anos. Olha, Iracema Vale é cristã, é uma católica fervorosa, Sim. que acredita em Cristo, tem Cristo como Senhor da sua vida. Sim. E é Ele que você busca força, energia, para você ter esse combustível, essa motivação para seguir adiante com os desafios da vida pública? Eu posso lhe dizer, sim, com toda certeza, que eu sou uma cristã e uma mulher de muita fé, né? E que é realmente em Deus que a gente busca essa força, essa energia, né? Todos os dias. A gente lê a Bíblia, não conhece a Bíblia como os pastores e os nossos padres, mas a gente sempre faz uma leiturazinha e pede inspiração do Divino Espírito Santo para que a gente sempre busque uma palavra de conforto ou uma orientação. Isso tem dado certo, meu pastor. Com certeza. E eu sou uma mulher corajosa. Isso, é verdade. Porque no Salmo 144 diz o quê? Olha eu pegando o pastor. Salmo 144. Ele diz, bendito seja o Senhor, minha rocha, que prepara a minha mão para a labuta e os meus dedos para a guerra. E é assim mesmo que eu encaro a política, com muito trabalho e muita coragem. E tem que ter coragem, né, para a vida pública, para os desafios, porque não é fácil, né, se lidar com pessoas, cada Sim. ser humano ali. Nós temos, no parlamento, é uma casa plural, então nós temos Sim. ali 42 deputados, aumentou a força feminina e é muito importante que aumente mesmo. A gente precisa do protagonismo feminino, nós precisamos da mulher na política, lutando pelas pautas que lhe cabem, né? E eu admiro muito como você lida com todos eles, lida com os contraditórios, ouve todos com ética, com respeito, e assim você vai conduzindo, né, essa presidência brilhantemente. E assim Iracema Vale, essa mulher de desígnio, uma mulher destemida, que busca de Deus força, coragem. Amém. E como você viu, Deus é o seu escudo, né? Quem protege, ela está amparada nele. E assim a gente vai cumprindo essa missão
que é sobretudo de servir o próximo. Eu tenho a grata felicidade, né, de ter sido escolhida pelos nossos pares para estar conduzindo a casa, a Assembleia, que é a Casa do Povo, né? E Deus tem me dado sabedoria, porque realmente é uma casa plural, muitos pensamentos diferentes, muitas bandeiras diferentes. Cada deputado tem um segmento a quem presta conta do seu mandato, a quem ele se volta mais a sua atenção, né? E a gente tem que respeitar isso, porque a democracia é isso, é o respeito à coletividade, né? Todos têm direito à voz, a fazer as suas proposições, e eu acho que o fundamental é o respeito, respeitar os diferentes, né? E é assim que eu venho conduzindo esse meu mandato à frente da Assembleia. Eu também não posso esquecer que a gente tem um grande apoio, né? Quando a gente leva as nossas demandas ao governo do Estado. Nosso governador Carlos Brandão, ele é um democrata, né? Municipalista, empreendedor, mas também é um homem que escuta muito. E ele tem essa sensibilidade de estar sempre atento, ouvindo a demanda da Casa do Povo, ouvindo a Assembleia, não a Iracema, mas a Assembleia. Todas as demandas de todos os deputados, ele ouve atentamente e tem dado respostas positivas para a Casa e para a população do Maranhão. Então, a gente vive um momento tranquilo, bom, né, e positivo para o Maranhão. Sem dúvida, o Maranhão vive um momento histórico e a agricultura familiar cresceu muito, a fruticultura está crescendo. A gente tem hoje um governador que é ligado ao agronegócio, é também um produtor, é veterinário, e a gente vê realmente um olhar com muita sensibilidade para essas pautas da agricultura familiar, especialmente, né, deputada? O nosso governador, ele é empreendedor e é um homem do campo, ele é um homem do interior, um sertanejo. Sertanejo. Então, ele tem esse olhar e uma preocupação toda especial para o agricultor familiar, né? A gente vê que ele tem sancionado muitas leis, dado muito incentivo para a agricultura familiar. Assim também como ele tem o espaço no governo para o agronegócio, porque o Estado também precisa manter isso vivo, né? Então, ele é um homem de equilíbrio. Ele vem equilibrando aí a agricultura familiar, agronegócio, outros empreendimentos que ele tem trazido e tem buscado para o Maranhão, outras parcerias importantes para fazer o Estado desenvolver, para fazer o Estado crescer. Então, é por isso que o governo vem dando certo, apesar de toda a crise financeira que o país atravessou, né, atravessa, mas o governo do Maranhão, ele tem conduzido muito bem, né? É verdade. E para finalizar nossa entrevista, essa entrevista preciosa, para nós celebrativa, estamos celebrando 1 ano do Maranhão no Campo e agradecer muito, sabe por quê, presidente? A nossa TV Assembleia foi totalmente repaginada com a sua chegada, né? Nós estreamos no rádio e na televisão novos programas. Hoje nós temos uma TV que atrai todos os públicos, um público também plural e exigente. E, portanto, a gente deu um salto quanto à TV Assembleia, né? Uma TV pública, mas que tem programas ligados, como, por exemplo, o agronegócio, a agricultura familiar, e é um público cativo, são pessoas que realmente amam o campo e nos acompanham aqui, e de domingo a domingo, nossa audiência, de sábado a sábado, domingo a domingo, nossa audiência vai aumentando pelo Maranhão afora. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem te assiste agora, esse maranhense que está lá no campo, lá na sua produção, na sua pequena produção, os grandes produtores também que estão nos assistindo, que todos têm sua importância enquanto maranhense na produção e no desenvolvimento do nosso estado. Sim, primeiro eu quero parabenizar a TV Assembleia, né, e agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor, no seu programa.
A gente tem uma mulher na direção da comunicação da Assembleia, que é a Jaqueline, tem toda uma sensibilidade, né? Tem democratizado muito esse espaço da comunicação, porque é um compromisso meu com os deputados, era além de chegar perto da demanda mesmo nossa, que é chegar mais perto da população, também compartilhar os espaços da Assembleia com todos os políticos, com todos os deputados. E a comunicação é um exemplo, né? A comunicação, ela não comunica só a presidente da Assembleia, né? Ela comunica todas as demandas, todos os trabalhos feitos pelos deputados, né? Ela comunica todo o trabalho que a Assembleia Legislativa faz. E também busca lá na origem o que a população quer saber. Ela quer saber sobre o campo, então nós vamos fazer um programa do campo. Então está de parabéns a TV Assembleia, a gente tem que dar mérito, né, para os profissionais que estão na frente das telas e atrás das telas fazendo esse grande trabalho de comunicação. Por fim, dizer para os telespectadores aí do nosso programa, para os ouvintes lá do programa do rádio, que podem contar com a Assembleia Legislativa, que podem contar com a Casa do Povo, que nós estamos aqui apoiando. Eu sou do interior, né? Eu também valorizo o suor, o trabalho do homem do campo. E como deputada estadual, como presidente da casa, tenho toda uma preocupação voltada para isso. E que a gente se coloca à disposição, o nosso mandato está à disposição também dessa classe de trabalhadores e trabalhadoras, né? No meu município, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais é uma mulher. Opa! Por lá as mulheres são fortes, é verdade, né? Que é a Francisca, uma amiga minha. Então a gente parabeniza aqui também a iniciativa dos movimentos sociais. Já vai ter o Grito da Terra, né? Onde tem à frente aí a FETAEMA, que também tem a Ângela, que também é uma mulher, né? Que é presidente da FETAEMA. A gente fica feliz de ver também mulheres empoderadas participando desse espaço de poder e só nos colocar mesmo à disposição, meu pastor. Eu sou uma pessoa muito aberta, né? Me coloco sempre à disposição. Às vezes a gente não é muito acessível, porque o tempo não dá, mas dentro do meu tempo eu sou acessível a todos, tá bom? Deixo aqui um abraço a todos vocês. Olha, a gente que tem que agradecer, que honra ter a nossa presidente na celebração de um ano aqui do Maranhão do Campo, dessa estreia maravilhosa que a gente está vivendo aqui na TV Assembleia, com os novos programas. Multiplique esse programa, faça com que essa entrevista chegue a vários maranhenses, a maior quantidade de maranhenses possíveis, para acompanhar a fala tão preciosa, tão assertiva da nossa queridíssima e combativa presidente da TV, da Assembleia Legislativa do Maranhão, aqui na nossa TV Assembleia. Muito obrigado, presidente. Que honra. Deus abençoe você. E vamos para um rápido intervalo. A seguir, uma reportagem sobre o projeto Simpatinhas, lançado pelo governo federal. O quadro Arte do Mará, que vai mostrar todo o talento do escultor José Eduardo Sereno. É um instante só. Estamos de volta e o governo federal lançou recentemente o programa Simpatinhas, Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. É uma ferramenta pública, gratuita e digital para registrar cães e gatos em todo o território nacional. O seu objetivo é tirar os animais da invisibilidade, reunindo dados essenciais para o planejamento de políticas públicas e de bem-estar animal, como castração, vacinação, microchipagem e ações de enfrentamento ao abandono e aos maus tratos. Por que registrar? Porque sem os dados não há política pública. O Simpatinhas é um passo essencial para garantir que cada animal seja visto, cuidado, protegido com responsabilidade e respeito. Agora, os tutores de pets de todo o Brasil já podem registrar oficialmente seus animais de estimação.
Ter um registro oficial faz toda a diferença. É que o governo federal lançou o Simpatinhas, o Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos, criado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que permite registrar cães e gatos em todo o Brasil. Vai gerar benefício, porque quando cuidamos adequadamente da população de cães e gatos, a gente evita as zoonoses, que são as doenças que são transmitidas entre os animais e que podem passar dos animais para as pessoas. Coordenado pelo Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, o PROPATINHAS, o cadastro ajuda a reunir dados importantes para ações como vacinação, castração, microchipagem e combate ao abandono. O processo é simples e gratuito. Basta fazer login com a conta gov.br na página do sistema. Os dados do tutor são preenchidos automaticamente e só é necessário incluir as informações do animal. Ao final, é gerada uma carteirinha digital com QR Code que pode ser usada na coleira para facilitar a identificação em caso de perda. Márcia sabe da importância do registro. Ela já fez o RG de Freud. O registro do animal faz a gente se sentir mais segura, porque ele garante, por exemplo, que no caso do animal se perder ou sair de casa ou fugir, como acontece muitas vezes, a pessoa que o encontrar tenha mais facilidade do contato com o tutor, né? Porque além do RG, ele fornece um QR Codezinho que tem os dados do tutor e a pessoa pode, com o celular, acessar esse QR Code e descobrir quem é o dono. O cadastro pode ser feito por tutores, pessoas físicas ou jurídicas, médicos, veterinários, ONGs, protetores independentes, estados e municípios. E como reforça o próprio programa, sem dados não há política pública. O Simpatinhas é um passo fundamental para garantir que cada animal seja visto, cuidado e protegido com responsabilidade. Promoverá, presidente, ações de castração, microchipagem, registros de cães e gatos, com foco no controle populacional ético, bem-estar animal, prevenção do abandono, enfrentamento de maus-tratos e redução do número de animais em situação de rua. Conheça agora o trabalho do escultor José Eduardo Sereno. Ele produz peças que nos remetem ao passado, trazendo para hoje uma história de personalidades através de bustos, estátuas e obras em alto relevo. A reportagem é de Stephanie Souza e Luiz Wolff, com a produção de Ada Chagas. Além do conjunto arquitetônico dos casarões, obras e monumentos de São Luís ajudam a manter aspectos do passado e contar histórias de personalidades importantes que ao longo dos anos marcaram o estado com seus feitos. Basta um breve passeio pelo centro histórico para encontrar esculturas dessas personalidades do passado. E por trás das obras, é claro, está o artista. Muitas dessas produções espalhadas pela cidade foram feitas pelas mesmas mãos. As mãos de José Eduardo Sereno, que é quem vamos conhecer agora. É um chamado, é um sacerdócio no sentido de fazer aquilo que gosta. Mais uma vez, nosso ikigai, a nossa essência de poder dizer assim, como artista, eu posso satisfazer os teus sonhos no sentido de execução de obras. Porque sempre vai ser um desafio para a gente. Com uma jornada de 27 anos no mundo das artes, José Eduardo Sereno, ou simplesmente Sereno, já produziu 400 obras. Bustos, estátuas, obras em alto relevo são exemplos que representam a maior parte das suas produções. O artista conta que iniciou como autodidata e seu talento para o desenho foi descoberto e apoiado pela família desde cedo. Aquele menino que tinha, desde os 4, 5 anos, o pendor para o desenho. E já sendo observado pela família, né? Que já eu olhava uma pena de galinha caída no quintal, lá em casa nós tínhamos galinha, e já fazia o desenho da pena da galinha. Então comecei, era uma descoberta, era um incentivo. Minha mãe
E já aos 4 anos já lia, já tinha essa capacidade de ler. Então, foi todo um processo, mas que o apoio familiar foi fundamental naquele momento. Depois teve formações técnicas, como a graduação em Engenharia Civil e em Artes Visuais, conhecimentos que permitem a composição de grandes peças. Hoje temos a felicidade de dizer que estamos com quase 400 obras em logradouros e praças públicas e santuários. Peças de 18 metros que fizemos, peças de 12 metros, peças de 8 metros, feitas de pedra calcária, de 10 toneladas. Artes visuais, por uma necessidade de compor o vazio estava em mim, um engenheiro civil, a projetar obras, monumentos de 30 metros. É um edifício. Você certamente já parou para observar uma das esculturas do artista sem saber quem foi o autor. Como na Praça do Panteão, na Deodoro, na capital, onde uma fileira de bustos de escritores e lideranças políticas demarcam um território de respeito. Ou esta daqui, em destaque na Avenida Beira-Mar, entre as palmeiras, a escultura do Almirante Tamandaré compõe a bela vista panorâmica. A Praça dos Poetas, então, foi decorada com os bustos de escritores maranhenses, como Maria Firmina dos Reis, Graça Aranha e Gonçalves Dias, todos obras de Sereno. Os bustos são claramente a grande marca de Sereno, e o processo de criação pode durar vários dias. Tivemos o privilégio de acompanhar uma cena inspiradora, o criador iniciando sua obra. Com os movimentos certos, o amontoado de argila vai ganhando vida e surge a face suave de uma mulher. Aproveitei o momento para saber qual de suas obras ele mais gosta. A resposta retrata o início das suas produções em busto. A minha obra marcante foi essa da escultura Mato Carvalho como busto, como retratar um rosto. E de lá, então, nós procuramos fazer, vamos dizer assim mesmo, não só o aperfeiçoamento, mas melhorar esse conhecimento. Em mais uma volta pelo centro histórico, avistamos mais obras, como esta de um líder religioso católico próximo ao Museu de Arte Sacra e da Igreja da Sé. No edifício João Goulart, também uma representação. De frente para o mar está o busto do herói nacional Marcílio Dias, na praça que leva o nome do marinheiro. Também na Praça Marcílio Dias está retratado o indígena Tupinambá, batizado ao longo da história como Tibira do Maranhão, que se tornou o primeiro caso de homofobia documentado no Brasil. Segundo historiadores, ele teria sido executado de forma cruel. O índio Tibira, que era um líder nato, e por essa sua liderança e sua capacidade produtiva e sua preferência sexual, foi lamentavelmente posto na boca de um canhão e sacrificado para servir como exemplo. O artista também tem peça na Assembleia Legislativa do Maranhão, o busto em homenagem à professora Rosa Castro, referência na educação do Estado e pioneira na participação feminina da política maranhense. A escultura feita por Sereno está exposta na Escola do Legislativo da Alema, que também leva o nome da educadora. No seu refúgio na Morada das Artes, no Centro Histórico, Sereno produz suas obras. O espaço é aberto à visitação e logo na entrada é possível ver vários bustos de personalidades femininas históricas, como Ana Jansen e a escrava Catarina Mina, que conseguiu sua liberdade e enriqueceu com o dinheiro do próprio negócio. Para o artista, seu trabalho permite que a história seja preservada e transmitida às futuras gerações. O engenheiro sereno, mas o artista que se realiza, deixando essa história para as gerações que virão. O Maranhão no Campo de hoje vai ficando por aqui, lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã nós temos um encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e especialmente pelo nosso canal no YouTube. Muitíssimo obrigado pela sua audiência fiel e multiplicadora, um forte abraço para você, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre
o que não se tentou. Forte abraço e até mais.